Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. 12:05 para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Uma boa tarde, um bom almoço. Terça-feira, 30 de julho de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Janilson Santos e do Emanuel Fernandes. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Janilson, boa tarde a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho da audiência e a partir de agora a informação chegando até você. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. E vamos à previsão do tempo para hoje. Olha, segundo informações do Clima Tempo para hoje, terça-feira, 30 de julho 2024, terça-feira. Hoje será parecido como ontem, viu? Dia de sol com algumas nuvens, também noite com poucas nuvens para hoje, para esta terça-feira, não chove. A mínima para hoje é de 17 e a máxima é de 25 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. É o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que está começando na sua tarde de terça-feira, e vem aí um novo formato a partir de quinta-feira, dia 1º de agosto, não é isso, Emanuel? Isso, a partir de quinta-feira, né? Nós teremos aqui o Portal Sudoeste, segunda edição, com um formato diferente, né? Vamos estar do meio-dia às 13h30, né? Isso. Com a apresentação do Luiz Brito, do Emanuel Fernandes e do Luciano Santos. Estaremos aqui os três, né? Passando a informação, interagindo a partir de quinta-feira. Então, a partir de quinta-feira, a nova formatação aí, tá? Do Portal Sudoeste, segunda edição, e nós contamos aí com a sua audiência. É isso aí, vamos então começar aqui o nosso Portal Sudoeste Notícias, né? Segunda edição, nesta tarde de terça-feira, falando da cidade de Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista, Jerônimo entrega cozinhas comunitárias, casas de farinha, tratores e equipamentos. Portanto, hoje, né? O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com representantes dos movimentos sociais, hoje terça-feira, na localidade de Caldeirão, em Vitória da Conquista, onde entregou cozinhas comunitárias, casas de farinha, tratores, equipamentos agrícolas e um kit da Unidade Básica de Saúde, a UBS. Na ocasião, também será assinado aí um decreto que regulamenta a lei número 14.636 sobre o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, SUSAF Bahia. O SUSAF tem aí o objetivo de garantir a integridade e a qualidade do produto final, respeitando especificidades locais e diferentes escalas aí de produção, considerando os aspectos sociais, geográficos, históricos e também os valores culturais agregados aos produtos. A iniciativa amplia o mercado para a produção da agricultura familiar. Emanuel e ouvintes, olha aí que notícia boa, hein? Com certeza, notícia muito boa. O governador Jerônimo sempre com os olhares voltados, né, para essa questão da agricultura familiar. Isso é muito importante, né? Quando ele vem fazer a entrega, né, de cozinhas comunitárias, casa de farinha, né, e tratores e equipamentos. Isso aí dá total força, né, para que o homem do campo possa, assim, digamos, ver que tem alguém olhando por eles, né? Ver que tem alguém que está dando aquela força que eles necessitavam para, assim, trabalhar, né, a agricultura familiar e fazer com que realmente algo que no passado para muitos governantes ficava de lado, agora torna-se uma grande realidade, né? E isso é muito importante para a comunidade, Janilson.
Muito bom, é verdade. Você falou tudo aí agora, né? Falando de comunidade, falando de ação, falando do governo, trazendo esses implementos, não só os implementos agrícolas, como também a gente falou aí de casa de farinha, enfim, né? É uma boa aí para a cidade de Vitória da Conquista. E isso, né? Considerando, como bem foi colocado na matéria, considerando os aspectos sociais, geográficos e históricos, né? E os valores culturais que são agregados aí. Agregando e muito, né? E muito esses produtos aí. Isso mesmo. Muito importante aí. Tá de parabéns o governador Jerônimo nessas iniciativas, né? E a população só tem a agradecer. Muito bem, vamos dando sequência aqui, 12h10. Olha, gente, estudo confirma a primeira transmissão da gripe aviária entre mamíferos. Notícia nada boa, hein? Nos últimos 2 anos, o vírus H5N1 ou gripe aviária provocou diversos surtos sem precedentes em mamíferos. Agora, uma pesquisa publicada na revista Nature mostra os efeitos da transmissão do vírus da gripe aviária de alta patogenicidade para o gado leiteiro. Olha só que preocupante isso, hein? Os dados epidemiológicos e genômicos revelaram a primeira transmissão eficaz de vaca para vaca, depois de espécies aparentemente saudáveis de um grupo afetado terem sido transportadas para uma instalação em outro local nos Estados Unidos. Os resultados demonstram o contágio do H5N1 da forma não tradicional, sublinhando a capacidade do vírus para atravessar barreiras entre as espécies. No dia 1º de julho, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano confirmou um caso de gripe aviária em um morador do Texas. Um ponto preocupante é que esse é o primeiro registro do contágio humano que resultou no contato com outro mamífero infectado, um gado e não uma ave. Para além das consequências devastadoras para as espécies aviárias, domésticas e selvagens, foram detectadas repercussões do H5N1 também em outras espécies de mamíferos, incluindo espécies domésticas, carnívoras e selvagens como gatos e raposas vermelhas. O vírus propagou-se mesmo em regiões polares, matando o urso polar no Ártico e pinguins na Antártida. Olha, gente, é complicado isso aqui, é preocupante. Alguém vai dizer assim, mas isso aí foi nos Estados Unidos. Isso para chegar no mundo todo é rapidinho, né? Vocês lembram da Covid, né? É algo rapidinho. Então tá aí agora o H5N1. Já aconteceu no Texas, né? O caso com um morador, e já foi confirmado o caso de gripe aviária em um morador, e essa transmissão era de animal para animal, agora já também, né, para o ser humano, e é um ponto preocupante, né? Que esse foi o primeiro registro de contágio humano, né? Que resultou justamente do contato com outro mamífero infectado, que foi no caso um gado e não uma ave, né? Apesar de que nós estamos falando aqui de gripe aviária, e aí nós temos aqui já essa mudança, não foi uma ave, foi um gado, né? Cujo proprietário, né, teve contato e acabou sendo infectado. Então é algo preocupante, e que temos certeza que as autoridades a nível global estão atentos a isso aí. O vírus H5N1, né, ou gripe aviária, pode causar, né, já provocou e pode provocar aí surtos sem precedentes, em mamíferos. Então vamos estar acompanhando, mantendo você muito bem informado, porque é algo preocupante. Janilson. Ok, vamos seguindo aqui, trazendo mais informações. A gente fala agora sobre a médica que sequestrou bebê, agiu sozinha e queria uma menina, diz a polícia, viu? Lembra que nós fizemos essa matéria. Isso sim, com certeza, a gente falou sobre isso e a gente traz ela aqui novamente na íntegra, falando, né, que a médica que sequestrou uma bebê recém-nascida de um hospital de Uberlândia, em Minas Gerais, ela agiu sozinha e premeditou o crime, indicam as investigações da polícia.
A neurologista Cláudia Soares Alves planejou raptar uma bebê do sexo feminino. Ela se passou aí por enfermeira para enganar o segurança e entrar no Hospital das Clínicas de Uberlândia. Dentro da unidade, ela mentiu de novo, dizendo que ia ser pediatra para ir até a ala da maternidade. Minutos depois, ela entrou na sala onde estava Isabela, abre aspas. Ela entrou no primeiro quarto e tem 2 meninos recém-nascidos. Joga aquela conversa dela, conversa de médica, entra no segundo quarto, tem um menino e tem a Isabela. Ela estava aí à procura de uma menina e essa menina não necessariamente seria a Isabela, fecha aspas, explicou aí o delegado-chefe de Uberlândia, Marcos Tadeu de Brito Brandão, em entrevista ao Fantástico. Cláudia conseguiu tirar a bebê do quarto dizendo que iria alimentá-la com fórmula. Os pais concordaram porque Isabela ainda estava se alimentando aí no peito. Abre aspas, foi a brecha que ela precisava, fechou a aspas, disse aí o pai de Isabela, Edson Ferreira, ao Fantástico. A médica entrou em uma sala sem câmeras e colocou a bebê dentro de uma mochila amarela. Segundo a polícia, uma equipe de vigilantes abordaram Cláudia ainda dentro do hospital porque checaram que ela não estava no quadro de funcionários do plantão. Ela alegou que foi avisada no local que não precisava mais dela e foi embora sem ser revistada. A polícia diz que Cláudia agiu sozinha de forma premeditada. Ela encontrou, um enxoval completo no carro dela. Eles encontraram um enxoval completo no carro dela com roupas, sapatos e bolsas na cor rosa. Isabela foi encontrada um dia após o sequestro a mais de 130 quilômetros do hospital de Uberlândia. Cláudia foi presa em flagrante e a bebê foi devolvida à família. A defesa diz que ela tem transtorno bipolar. Advogado argumenta que Cláudia estava em crise psicótica no momento dos fatos e não tinha capacidade de discernir sobre o que estava fazendo. Eu não entendi esse final, não, fiquei um pouco confuso aí, né? A pessoa, ela, não estava conseguindo discernir e premeditou tudo isso, Emanuel? Justamente, aqui nós temos aqui um álibi, isso só pode ser álibi. Um álibi muito bem elaborado, de que ela estava naquele momento com um transtorno bipolar, E aí essa bipolaridade eles mais na frente o advogado disse que ela estava em crise psicótica, E nesse momento dessa crise psicótica ela não tinha capacidade de discernir sobre o que estava fazendo, ou seja, ela teve antes de tudo isso como comprar um enxoval para a bebê. Ela já sabia que ela tinha que sequestrar uma menina, então ela comprou todo esse enxoval preparadinho, bonitinho, vai até o hospital com tudo premeditado, ou seja, ela se passou por enfermeira com um crachá e tudo, adentrou o hospital e foi de quarto em quarto observando na ala da maternidade onde tinha uma criança do sexo feminino e encontrou a Isabela. E aí então ela fez o quê? Praticou o sequestro e ela conseguiu viajar 130 quilômetros, distanciando-se do hospital de Uberlândia até o momento que a polícia a prendeu. Então, é um álibi, com certeza, o advogado vai usar isso daí, Obviamente que usando esse álibi, ela vai passar por uma avaliação médica, psiquiátrica, porque obviamente existe o transtorno bipolar e existe também o surto ou a crise psicótica. Agora precisa saber a diferença entre essas duas coisas, o transtorno entre bipolar um e outro, o transtorno bipolar e a crise psicótica. Só que não tá batendo essa questão dela não discernir o que estava fazendo. Como você bem colocou aí, se ela não sabia discernir, como é que ela estava com tudo projetado antes? Então como é que ela se programou todinha para fazer todo o ato, Todo o ato, então. Porque ela tinha, e foram encontradas no carro dela as roupas de bebê, bolsa rosa e tal. Tudo projetado.
tudo premeditado. Então, como é que ela não sabia discernir o que estava fazendo? Pelo amor de Deus. Aí, vamos aguardar os enrolados de tudo isso aí. Vamos manter você, amigo ouvinte, muito bem informado. Traficante é preso com drogas em Vitória da Conquista. Por volta das 10h30 de ontem, segunda-feira, durante patrulhamento tático no bairro Morada dos Pássaros, na cidade de Vitória da Conquista, uma guarnição do Peto Moto da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar recebeu informações sobre um indivíduo que estaria portando drogas nas proximidades de um atacadista no bairro Ayrton Senna. A guarnição deslocou-se para o lugar indicado, onde localizou e abordou o suspeito, o qual levava consigo porções de substâncias aparentando skunk, tipo de droga produzida em laboratório, a partir de mistura de diversos tipos de maconha. Ao ser indagado, o indivíduo de 27 anos, que já possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio, admitiu o tráfico e indicou o local no qual teria pegado o entorpecente, onde possivelmente haveria mais porções da mesma substância. Em diligência continuada, os policiais se dirigiram aí para o local apontado, onde foram encontradas mais porções da droga. O acusado foi conduzido juntamente com o material apreendido para o DIZEP, onde foi lavrado o flagrante, e ao todo aí foram apreendidos 6 quilos de substância análoga a skunk, 19 porções de LSD e uma balança de precisão. Muita coisa, hein, rapaz? Eu não me lembro de ter ouvido falar do skunk, né? Eu, pelo menos, primeira vez. É uma mistura de várias tipos coisas de maconha. Da maconha, né? Pelo amor de Deus, né? E isso aqui já... Você vê que quando o camarada vai pro mundo do... quando ele vai pro mundo do crime, né? O que acontece? Ele não tá nem aí. A polícia já pegou, já puxou a ficha e aí ele de boa já vai logo mostrar o local, o que tem, o que não tem e pronto, vai puxar ali um período de cadeia e lamentavelmente, né, vai voltar depois para a prática delituosa. Por quê? Mas por que, mano? Você fala assim, porque não tem essa coisa de ressocializar. Nosso sistema penitenciário não chegou ainda a esse ponto de ressocializar. O camarada, quando ele cai dentro de um presídio, né, por tráfico, por homicídio, seja lá o que for, ele às vezes quando sai, cumpre a pena e sai, né, ele fica um período ali segurando, daqui a pouco ele volta à prática delituosa novamente, mas não porque ele ressocializou, porque isso na realidade está muito distante aliás, essa realidade está muito distante do sistema penitenciário do nosso país, lamentavelmente, tá bom, gente? Eu estou lamentando, porque bom seria que todo aquele que cometesse o ato delituoso e fosse preso, né, saísse de lá totalmente pronto para ser inserido novamente no convívio social. Mas infelizmente essa realidade não é a que nós estamos vendo ou veremos, porque há pouco interesse nessa questão aí. Pois é, construir presídios e vai prendendo esse pessoal para lá e pronto, lamentavelmente. 12h38. Olha, 10 milhões de brasileiros já possuem a nova Carteira de Identidade Nacional, CIN. 10 milhões de brasileiros já possuem a nova Carteira de Identidade Nacional, CIN. O novo documento deve modernizar todo o sistema de identificação do cidadão no Brasil, possibilitando o estabelecimento de dados íntegros para os cadastros do governo, redução de fraudes e ampliação da segurança dos processos de identificação brasileiros. O dado foi divulgado na segunda-feira, portanto, foi divulgado ontem pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI. Uma das grandes novidades da nova carteira é a adoção do cadastro de pessoa física, o CPF, como único número de registro geral, o RG, isso em todo o país, evitando que cada estado da federação emita um documento com um número diferente. Com a CIN,
acompanha todo o ciclo de vida dos cidadãos e sua base de dados vai possibilitar no futuro que o governo oriente um estudante sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, ou avise a uma pessoa idosa que ela tem direito a receber um benefício como o BPC, por exemplo. Uma outra vantagem da CIN é a conexão com a identidade digital do gov.br. Com a nova carteira, os usuários da plataforma do governo federal tornam a sua conta de nível ouro, garantindo o maior nível de segurança. Até o momento, o gov.br possui mais de 150 milhões de usuários e possibilita o acesso a mais de 4.300 serviços digitais. Está aí, portanto, né, a tecnologia avançando, né, esses avanços importantes, proporcionando, Janilson e ouvintes, segurança, né? E tem um dado importante aqui, né? Que o número do RG, ele não vai ter o CPF e número de RG, você vai ter apenas um número só. Um número só, unificado, né? Isso. Unificou. Isso. E aí a coisa começa a melhorar. Lembrando a todos, né, Manuel e ouvintes, que na próxima quinta-feira, dia 1º, tem uma nova formatação, uma nova formulação aqui do programa Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que começa ao meio-dia, segue até às 13h30, com o Emanuel Fernandes, Luiz Brito e o Luciano Santos. Isso, trazendo as informações. Lembrando que essa nova formatação, justamente nós vamos dar a sequência, né? Do meio-dia até às 13h30, né? Não vai ter essa coisa de pararmos para chamarmos o Luciano, não. O Luciano vai estar ligadinho conosco aqui, interagindo, canal aberto. Ao meio-dia. Isso, ao meio-dia já. Meio-dia em ponto, ele já entra junto com vocês aí, já faz o Mauê da notícia. Vamos passando a informação para vocês e vamos também aí interagindo com os nossos ouvintes através do WhatsApp também. Isso mesmo. A partir de quinta-feira, tá? A partir de quinta-feira, dia 1º, viu, gente? Isso aí. Homem é executado com mais de 30 tiros em Salvador. Um homem foi executado com ao menos 30 tiros na noite de ontem, segunda-feira, no bairro de Sete Portas, em Salvador. O caso aconteceu na rua Antero de Brito, localidade conhecida como o Fuisco. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Paulo Sérgio do Nascimento Barbosa, de 51 anos. Informações preliminares dão conta de que a vítima estava estacionando seu veículo quando foi abordado por um grupo de homens. Logo depois, houve os disparos. O serviço de investigação de local, do crime foi acionado e realizou as primeiras diligências. Foram aí expedidas as guias de perícia e de remoção, a fim de acionar o Departamento de Polícia Técnica. Ainda não há detalhes de quantos criminosos participaram da ação e a motivação do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, está investigando o caso. Rapaz, mais de 30 tiros. Que coisa absurda, viu? Fizeram do cara uma peneira, né? Uma peneira. Uma peneira, porque a execução, né? Geralmente a gente ouve falar muito de execução com um tiro só, né? Aí já né, sei lá, foi algo assim fora do comum, fora dos normal. Padrões, né? Isso. De execução, né? Porque 30 tiros é brincadeira, peneiraram o camarada aí. E a polícia, né, agora vai tentar entender o que aconteceu, qual foi a motivação, né? Que estavam com bastante raiva desse camarada, com bastante raiva porque 30 disparos, né? Não é pouca coisa, não. Agora a polícia vai, né, debruçar sobre esse caso aí para tentar descobrir, né, qual a motivação? A motivação e quantos participaram, né, dessa ação e por que fizeram isso com essa pessoa, né? Obviamente, se houver execução, algum envolvimento com algo ilícito. Incorreto estava acontecendo. Mas tudo indica que pode ser, né? Porque o fato desse aí de levar 30 tiros e ser abordado por vários homens. Não é brincadeira, não.
Coisa boa não era. Com certeza. 12h53, 12h53. Gente, olha, o Ministério da Saúde orienta farmácias a realizar testes rápidos de HIV. O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com orientações para que farmácias autorizadas realizem testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis. De acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os exames eles não servem para diagnóstico, somente triagem, ou seja, facilitam a detecção de doenças, mas não devem ser usados de forma isolada para a tomada de decisões clínicas. Nesse sentido, as farmácias devem estar articuladas com a rede de diagnóstico, assistência à saúde e vigilância epidemiológica do território para promover o encaminhamento adequado dos usuários com testes reagentes, acesso à conclusão diagnóstica e, quando necessário, ao tratamento. Os resultados que indiquem doenças de notificação compulsória devem ser notificados ao Ministério da Saúde conforme previsto na legislação brasileira. Aí vamos torcer que isso dê certo, né? Vamos torcer que dê certo, porque facilita muito, né, a detecção dessas doenças. E lembrando, quando acontecer, né, começar ser colocado em prática, né? Essas orientações às farmácias, lembrando que isso não serve para diagnóstico, é uma triagem. Emanuel, um ótimo almoço, uma ótima tarde para você, boa terça-feira, e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta a partir do meio-dia com mais uma edição do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Ok, Janilson, para você também, excelente tarde, ótimo almoço. A você, meu amigo ouvinte, muito obrigado. A você continua aí com o Luciano Santos, direto de Brumado, porque tem muita informação ainda. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios auxiliares na cidade de Brumado, aqui pela sua rádio Portal Sudoeste 104.3. Agradecer você sempre pelo carinho da audiência, você no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, é sempre bom ter você aqui conosco. Olha, sempre a seleção brumadense enfrenta Guanambi neste domingo pelo Intermunicipal 2024, hein? Nós conversamos com o vice-presidente da Liga Brumadense de Futebol, o Ivan Oliveira, e ele fala pra gente sobre essa rodada, né? Essa partida que acontece no domingo, mas o Ivan também traz aí as dificuldades enfrentadas pela Liga Brumadense para participar do Intermunicipal 2024. Vamos ouvir. Ouvintes da Rádio Portal Sudoeste, nós estamos aqui com Ivan Oliveira, vice-presidente da Liga Brumadense de Futebol, e nós vamos falar um pouquinho sobre Intermunicipal, hein? A seleção de Brumado está inserida no Intermunicipal deste ano, e no próximo domingo agora nós vamos ter jogo, hein? Jogo entre Brumado versus seleção de Guanambi. Mas a gente vai falar um pouco sobre a seleção brumadense. Ivan, fala um pouquinho aí da dificuldade, né, que a seleção acabou enfrentando aí para participar do Intermunicipal 2024. Luciano, é um prazer estar falando com você, com todos os ouvintes aí da Portal Sudoeste e a todos aí em região. Luciano, a dificuldade, a gente colocou a seleção mesmo, né, porque já estava no calendário e a gente encontrou-se uma maneira de a gente entrar em parceria. Dificuldade sempre existiu, mas a gente estamos acima dessa dificuldade, que é buscar parceria. Nós buscamos uma parceria com a empresa, né, que é a Magnesita, que já vem com a estrutura, né, não só de campo como também de atletas. Então, sim, a Liga resolveu entrar nessa disputa e já é realidade, né? Inclusive nós já estreamos contra Palma de Monte Alto em Carinhanha. Infelizmente saímos lá da derrota de placar de 2-1 para eles, mas a gente vai ter esse jogo de volta e assim a gente poderá estar aí revertendo esse quadro. Domingo agora, né? A seleção entra em campo mais uma vez aí com a seleção de Guanambi, né? Fala um pouquinho da expectativa para esse jogo. Aproveitando, muito oportuno, Luciano, fazer um convite a todos amantes de esporte, né? A seleção de Brumado vai estar aí na primeira fase, o segundo jogo vai ser contra a seleção de Guanambi e a expectativa é muito grande. A gente tem essa grande chance de ganharmos em casa e até então também
pensarmos em uma classificação, positividade, que é para a segunda fase. Luciano, quando você diz aí a questão de que nós temos grandes dificuldades, infelizmente a gente não teve o apoio do poder público, né? Quando digo da nossa cidade, não teve. Então foi por isso que nós entramos em contato com o grupo da Magnesita para que a gente possa estar se alinhando, e essa parceria deu certo e nós estamos aí para isso. Então fazemos esse convite a partir de às 15 horas, a seleção de Brumado versus, e é pontualmente, viu, Luciano? Lá é pontualmente, às 15 horas em ponto, a seleção de Brumado versus Guanambi vai estar aí com esse confronto, e a gente espera você, torcedor, amante do esporte, compareça ao Gilbertão, e que a gente fica assim agradecido a todos, porque quem ama verdadeiro esporte sabe que o esporte é vida, né? A gente sempre trata o esporte com carinho e com vida. E vai esse jogo agora do próximo domingo lá no estádio Gilbertão, né? A entrada, fala pra gente como é que vai funcionar essa logística aí. Luciano, a questão, a gente já vai dizer a questão das dificuldades, né? A gente tem esse deslocamento, temos esses gastos, são 27 atletas com mais comissão, então isso faz com que a gente pode até ser um preçozinho salgado. A questão da entrada será cobrado aí R$10, mas se você analisar, né, hoje você senta aí e uma cervejinha aí custa aí, você diminuir duas cervejas, dá para você pagar uma entrada e você prestigiar e ajudar a nossa seleção. A seleção participando desse intermunicipal deste ano, né, como você falou aí, do apoio da Magnesita, né, e outros apoios, claro, também que está acontecendo, mas hoje toda a logística, né, de viagem, transporte, alimentação, é tudo bancado aí pela Magnesita? Com certeza, a gente busca essa parceria, nós temos aí muitos parceiros, né, que aderiu, abraçou essa nossa ideia, né, de entrar no município intermunicipal, e a gente tem, né, os verdadeiros parceiros com a gente. Você falou, a logística é um recurso muito alto, é alto mesmo. Nós fomos para Carinhanha, porque é Palma de Monte Alto, mas questões lá não aceitaram o jogo ser em Palma de Monte Alto, a gente teve que ir para Carinhanha, 252 quilômetros, nós percorremos ida e volta 500 quilômetros, então assim, foi desgastante, muito, não só o desgaste físico, como também a parte monetária, né? Mas a gente está aí tentando driblar as dificuldades, mas a gente está conseguindo, estamos tranquilos. Ivan, a gente vem acompanhando o trabalho da Liga Brumadense há vários anos, né? A gente sempre cobriu aí o esporte, transmissões e tudo, e a gente sabe que a Liga Brumadense sempre teve dificuldade, sempre sofreu nessa questão de campeonatos, né? Tanto o campeonato interno aqui na cidade de Brumado, quanto o intermunicipal. E a Liga, ela também se inovando, né? Hoje a Liga contando aí com uma nova diretoria, inclusive o intermunicipal esse ano, Brumado só participou porque vocês tiveram aí um grande esforço, né? Vocês se esforçaram bastante para a realização desse evento. Você acredita que a Liga, ela precisa de renovação? Você falou a palavra certa, renovação. Nós éramos da diretoria, mas a gente não tinha esse aval, a gente hoje não seria, vamos supor, éramos cauda, hoje somos cabeça, é totalmente diferente. A Liga, Luciano, nós pegamos essa Liga totalmente desregularizada, hoje ela está em dia, como para o municipal, como estadual, até na esfera federal. Nós estamos em dia, nós gastamos muito para regularizar a Liga, deixaram muitas coisas pendentes, sabe? E aí hoje a gente pode estar podendo receber recurso de qualquer esfera, né? Estadual, municipal ou até mesmo federal. Então assim, hoje essa renovação partiu-se agora de 3 meses para cá, né? O Enildo hoje é o presidente, eu passei a ser o vice, e aí a gente está de uma forma ou de outra prestando um maior carinho, né? E zelando e buscando o esporte. A questão do municipal, a gente teve uma grande dificuldade a adquirir até mesmo o próprio campo, né? Que nós tivemos que até buscar a justiça para que a gente possa ter esse acesso ao campo. Infelizmente não foi assim, por ter dessa forma, a gente hoje não conta com apoio nenhum do município,
a não ser o funcionário que já está lá, mas o restante é tudo arcado com nós da Liga. Então não temos assim apoio nenhum do município. Infelizmente, a gente gostaria de ter essa parceria com o município. Nós buscamos, fomos várias vezes conversar, né, e tentamos entrar em acordo, mas não conseguimos êxito nessa parte aí de entrar essa parceria. Infelizmente, você disse assim, há muito tempo atrás que a Liga sempre vem com essa dificuldade, mas a prefeitura, às vezes, ela abrangia, né? Ela deixava até um pouco mais maleável, mas dessa vez, de 2 anos para cá, o ano passado nós fizemos no campo da Magnesita, pois a prefeitura não tinha cedido nenhum campo pra gente. A Liga, ela nunca dispôs aí de uma sede, né? Há um tempo atrás a prefeitura disponibilizou um espaço, mas eu não sei nem se funciona mais. Como é que tá essa questão aí? Vocês vão em busca dessa sede, né? Da tão sonhada sede da Liga Brumadense? A gente torce para que o futuro, né? No futuro bem próximo, a gente venha ter alguém que de fato goste do esporte, né? Um gestor, porque, Luciano, a partir do momento que um gestor, ele olha o esporte como um prejuízo, você vê que as coisas não dão certo. O esporte hoje é um investimento. Se você hoje faz um exame, a primeira coisa que o médico pergunta é se você pratica alguma modalidade esportiva, pelo menos uma caminhada de meia hora por dia. Então o esporte é muito importante. Então, a partir do momento que os gestores não vê o esporte como investimento e sim como prejuízo, vai continuar essa mesma essa pendência, e vamos estar aí nessa pendenga como está o esporte brumado. Infelizmente, nós estamos engatilhando mesmo, mas quem sabe futuramente a gente espera as coisas melhores. Piores do que está, não pode ficar. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agora são 13h18, 1h18. Você ouviu aí o Ivan Oliveira, vice-presidente da Liga Brumadense de Futebol, e realmente, né, eu acompanhei aí por vários anos, durante transmissões de futebol que já fiz aí em outros municípios, né? Já viajamos muito junto à seleção brumadense de futebol para transmitir jogos, e a gente já passou por umas situações bastante inusitadas, né? Passamos por bastante perrengues aí, porque pela falta de apoio, pela falta de incentivo do poder público, enfim. E a Liga Brumadense de Futebol vem enfrentando sempre dificuldades para enviar sua seleção ao Intermunicipal e também aqui durante logística na própria cidade de Brumado. Mas graças a Deus, né, as coisas vão mudando, né? Aí estamos com nova diretoria, o pessoal está bem engajado, bem empenhado aí para que o esporte brumadense cresça e continue aí se expandindo, seja no Campeonato Brumadense de Futebol, seja no Intermunicipal. Enfim, é o que a nova diretoria da Liga Brumadense de Futebol quer trazer para o município de Brumado. Olha, o Sindicato dos Bancários está fazendo um alerta aí sobre o impedimento do acesso presencial aí nas agências de toda a região, viu? Algumas agências estão aí indicando, né? Ou seja, cobrando, né? Até mesmo orientando os seus clientes para que eles, né, possam ir para o aplicativo, para as plataformas digitais, ao invés do atendimento presencial. E isso tem sido frequente nas agências bancárias de toda a Bahia, do Brasil e toda a Bahia, e em especial aqui na nossa região sudoeste e no sertão produtivo, o que caracteriza crime, viu? Inclusive, nós vamos falar agora, né? Nós conversamos hoje com o presidente do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região, o Leonardo Viana, e ele faz esse alerta aí a todos os clientes de agências bancárias da nossa região. Vindo da Rádio Portal Sudoeste, nós estamos com o Leonardo Viana, presidente do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região. Leonardo, o Sindicato dos Bancários, né, lançou uma campanha a qual faz um alerta aí sobre o impedimento do acesso presencial nas agências bancárias. Explica pra gente um pouquinho sobre esse assunto. O que acontece, Luciano? A gente tem observado que os bancários, eles têm sido forçados cada vez mais a não atender os clientes dentro das agências. E aí a gente foi consultar os colegas, né, nessa atividade que a gente faz no sindicato. Os colegas disseram que os bancos, eles estão pressionando os trabalhadores a orientar os clientes a não entrarem dentro da agência para poder fazer os seus atendimentos, para os clientes irem para os canais de autoatendimento, para
os aplicativos de celular, para os sites dos bancos. E a gente percebeu que isso é um abuso que os bancos vêm praticando contra os clientes, porque a legislação diz que os bancos têm que oferecer o serviço presencial se o cliente assim o desejar. Então a gente está fazendo essa campanha para poder orientar a população para buscar os seus direitos, né, de serem atendidos dentro das agências, mas também para chamar a atenção da necessidade de se manter o emprego do trabalhador das agências bancárias. Até porque a gente sabe que os bancos são campeões de demissão no país, né, e também são campeões de lucro. Só para você ter uma noção, no ano passado, os 5 maiores bancos do país, que são o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Bradesco, Itaú e Santander, eles lucraram juntos mais de 100 bilhões de reais. E ainda assim são campeões em demissão e mesmo com esse lucro todo eles não querem fazer o atendimento do cliente, que é um direito deles. Então nosso objetivo é chamar a atenção da população mesmo para poder reivindicar esse direito de ser atendido nos bancos. Agora, Leonardo, essa indicação do banco, né, para que o cliente vá para a plataforma digital, ela vai de encontro com o próprio sistema das agências, porque a gente sabe da dificuldade hoje, né, de você acessar um aplicativo, de você entrar nas plataformas, até mesmo o 0800, né, o saque ali que você liga para a agência bancária, você tem uma grande dificuldade. Então, assim, a gente não entende por que a agência quer que o cliente entre no sistema online e não faça ali o atendimento presencial, que pode ser resolvido bem mais rápido, né, a situação dele perante aí a agência bancária. O que está por trás disso, Luciano, é justamente o barateamento do custo do serviço para o banco. Porque o que o banco quer dizer? O banco quer dizer, olha, eu não tenho mais cliente na agência. Então, se eu não tenho cliente na agência, eu não tenho por que ter funcionário na agência. Então, é a justificativa que os bancos estão encontrando para poder potencializar suas demissões de funcionários. Fechamento de agências, retirada das unidades de atendimento das cidades, principalmente das cidades menores, e prejudicar a população. Então, assim, a gente sabe que os canais de autoatendimento existem, mas a gente precisa chamar atenção para outra coisa também. Então, o banco, à medida que ele quer diminuir o seu custo e aumentar o seu lucro, ele vai gerar desemprego. E tem um outro problema que a gente precisa falar e que os bancos não tratam disso, que é a vulnerabilidade. A gente tem uma grande quantidade de pessoas, uma população muito grande aí no país que ainda é excluída digitalmente e que são pessoas que não são integradas no sistema bancário. Então essas pessoas elas precisam de auxílio, elas precisam de proteção dentro do sistema. E quando o banco joga essas pessoas para o autoatendimento, para o aplicativo, para o caixa eletrônico, por exemplo, essas pessoas estão mais vulneráveis, inclusive, a sofrerem golpes. O golpe do cartão trocado, o golpe do cartão clonado, o golpe do falso aplicativo, né, os golpes de transferências via Pix, de pagamento de boletos, e infelizmente, né, os clientes que ficam com esse prejuízo têm muitas dificuldades depois para resolver esses problemas com o banco. Então, assim, o que está por trás dessa negativa toda é, primeiro, esse aspecto da lucratividade dos bancos. Segundo, a questão da perspectiva dos bancos de reduzir a sua quantidade de funcionários fazendo a demissão, mas a consequência principal, que é para o cliente, é justamente estar exposto a essa vulnerabilidade do risco de golpes que os canais digitais têm potencializado no nosso país. Isso. Agora, Leonardo, a gente está falando aqui, né, aqui da região, mas a gente sabe que essa taxa de desemprego hoje nas agências bancárias, ela é no Brasil todo. Agora, você poderia mensurar para a gente o grande prejuízo que isso vai causar no país com essa taxa de desemprego? Olha, só para você ter uma ideia, no ano passado, eu não vou ter o número exato aqui, mas os bancos fecharam mais de 4 mil postos de trabalho, somente no ano de 2023. Então imagine você, que se as agências, as instituições financeiras estão tendo lucro, e a gente não está falando assim de pouca coisa, a gente está falando, por exemplo, o Banco do Brasil no ano passado teve 36 bilhões de lucro, o Banco Itaú também teve 36 bilhões, o Bradesco teve 16 bilhões de reais, a gente está falando na casa dos bilhões, só para você ter uma noção. E ainda assim eles continuam demitindo. Então, assim, é uma relação que ela é muito injusta. Quer dizer, ao mesmo tempo que os bancários, eles trabalham para produzir esse resultado do banco, esse lucro todo, e adoecendo, inclusive, só para te dizer de passagem, a categoria bancária é a categoria que mais adoece por doenças relacionadas ao trabalho, a Lerdort, e agora pelas questões de cunho psicológico, né? O estresse, a depressão, a síndrome de burnout. Então, é uma categoria extremamente adoecida, que produz o resultado dos bancos, mas que está totalmente vulnerável ao risco da demissão constante, justamente porque o banco entende que o trabalho do bancário
é um trabalho dispendioso, mas ele não observa o resultado que o bancário dá, né, produz para o lucro final que os bancos apresentam ano após ano, inclusive. Agora, Leonardo, aí voltando aqui ao assunto do impedimento, se eu como cliente de uma agência bancária, se eu chegar lá naquela agência e ela me recusar ao atendimento presencial, qual é a atitude que eu posso tomar? A primeira coisa, perdão, Luciano, primeira coisa é ter conhecimento do porquê você pode reclamar. Existe uma resolução do Banco Central, me falhou aqui a memória, eu não vou saber te dizer o número, mas tem uma resolução do Banco Central que ela diz que os bancos que funcionam em unidades físicas, elas são obrigadas a prestar o serviço bancário da forma como o cliente desejar. A primeira coisa é um direito do cliente ser atendido da forma como ele desejar. Então, se você vai à agência, por exemplo, sacar o seu salário, não, mas eu não quero sacar no caixa eletrônico, não, eu quero sacar lá dentro, porque eu já vou aproveitar, vou pagar um boleto e vou depositar um dinheiro na conta da minha mãe, por exemplo. E o cara disser, não, você pode fazer tudo isso no caixa eletrônico. Primeiro, ele está te negando o serviço e ele está descumprindo uma resolução do Banco Central que é de respeitar a sua vontade. Então, a primeira coisa, o atendimento bancário, ele tem que acontecer da forma como o cliente achar melhor e não da forma como o banco quiser. Aí a primeira coisa, denunciar, reclamar na agência, não resolveu o problema, liga no Banco Central, 145. É uma ligação gratuita, que você pode ligar do celular mesmo ali e registrar a reclamação. Olha, eu estou aqui na agência bancária do banco tal e o banco está me negando o atendimento porque eu quero sacar o meu salário, eu quero fazer um depósito para minha mãe, eu quero pagar um boleto e o banco não quer aceitar, não quer permitir. Então, assim, a primeira coisa é fazer isso, fazer essa denúncia, denunciar na cidade onde tiver PROCON, CONDECON, que são órgãos de defesa do consumidor, ou a Câmara de Vereadores, que geralmente tem comissão de defesa do consumidor, fazer essas denúncias para que esses órgãos possam fiscalizar também e eventualmente estar aplicando multa onde for possível, mas sobretudo denunciar no Banco Central, que é um canal universal para o país inteiro, porque o Banco Central, inclusive, ele multa uma vez, na reincidência ele aumenta o valor da multa, depois ele dobra também o valor da última multa aplicada, até que ele vai aplicar outras sanções mais severas, podendo inclusive suspender o direito, a licença de trabalho da instituição. Então, assim, é preciso. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. 1h31 no seu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você ouviu aí o Leonardo Viana, presidente do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e Região, fazendo esse alerta, né? Ou seja, se você for impedido de ser atendido, né? De ter o seu atendimento presencial aí em qualquer agência bancária, procure aí o Banco Central, procure aí o PROCON e faça a sua denúncia, porque isso não é permitido e é o que as agências vêm fazendo aí nesse período atual. Gente, o nosso Portal Sudoeste Notícia dessa terça-feira tá ficando por aqui, né? Agradecendo a todos vocês pelo enorme carinho da audiência. Segue agora a nossa programação musical pela Rádio Portal Sudoeste, né? Nosso Lucas tá por aí já nos estúdios da Rádio Portal para fazer a animação da galera nesta tarde maravilhosa. Amanhã a gente retorna às 7 da manhã. Tchau, tchau. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.